Olá, galerinha do primeiro ano do ensino médio. Vamos dar continuidade ao nosso plano de estudo tutorado número 3. E hoje o nosso assunto é sobre a dinâmica terrestre. Então, fique por dentro dos conceitos. A primeira informação da aula é a seguinte: o interior do planeta Terra é bastante complexo e possui uma estrutura em camadas. E essas camadas são o núcleo, o manto e a crosta terrestre. Essa última, a crosta terrestre, é onde extraímos os minérios. E cada camada, ela possui características diferentes em sua composição, características diferentes de pressão, de temperatura. Porém, grande parte das camadas são pouco exploradas. E são pouco exploradas por quê? Porque faltam instrumentos com alta tecnologia que consiga perfurar e resistir à pressão e ao calor encontrados no interior do planeta. O estudo da estrutura da Terra e o estudo também dos terremotos. Veja que o estudo dos terremotos ele é feito através da sismologia. Estudar os terremotos é muito importante, porque pode ajudar previamente uma população, pode evitar danos maiores, né? Além de informações para o conhecimento científico a respeito da Terra. Então, veja, o estudo da estrutura, o estudo dos terremotos, permitiu conhecer as mais profundas camadas da Terra e caracterizá-las, estabelecer critérios distintos para representar o modelo, considerando a composição química e considerando também as propriedades físicas. Meus queridos, então eu coloquei aqui para vocês, né, de uma forma ilustrada, cada camada da Terra. A primeira camada que nós vamos conversar é o núcleo. E vocês devem observar que o núcleo, ele também possui uma subdivisão. Então, nós temos o núcleo interno, aqui representado, e temos o núcleo externo. O núcleo interno é a parte sólida do centro da Terra, no centro da Terra. Ele é feito de ferro e níquel e tem temperaturas atingindo 5.500 graus Celsius. Já o núcleo externo é a parte líquida, né, do núcleo, e que tem uma composição também semelhante ao núcleo interno. Muito bem. Saindo do núcleo, nós ganhamos aqui o manto. Essa parte laranja é o manto. O manto é uma camada semilíquida. É a camada onde nós encontramos o magma, ou pedra fundida, que move devido às correntes de convecção, que nós vamos conversar daqui a pouquinho. E por último, nós temos aqui, né, a crosta terrestre. A nossa crosta terrestre é uma camada de rocha aqui na nossa superfície, né? É uma camada com uma espessura variável, varia entre 3 e 30 milhas. E só para esclarecer um pouquinho, uma milha corresponde a 1,609 quilômetros, ou 1.609 metros, né? Então, veja, as camadas da Terra, né, são o núcleo, o manto e a crosta terrestre, certo? Muito bem. E aí a gente vai dar continuidade passando por cada uma dessas camadas. A primeira delas, o núcleo. E nós já conversamos que o núcleo é dividido em núcleo interno, que é o sólido, e é a região mais profunda da Terra. E o núcleo externo, mais líquido, viscoso, pastoso, que fica próximo ao manto, que é o que a gente pode observar aqui nessa imagem. Próximo ao manto. E ambas as partes, elas são compostas de níquel e ferro. E uma outra característica muito importante também que o texto apresenta é a questão das elevadas temperaturas que nós encontramos no núcleo. À medida que você vai saindo aqui do núcleo, caminhando para, né, na direção da crosta terrestre, essa temperatura diminui, tá? Muito bem. Do núcleo para o manto. Vamos conhecer um pouquinho do que tem nesse manto.
A gente sabe que é a camada intermediária da Terra. E intermediária por quê? Porque ela fica entre o núcleo e entre a crosta terrestre. Então, essa camada de amarelinho aqui, ó, é o nosso manto. E, meus queridos, é aqui que se forma o magma. É aqui que se forma o magma. Então, veja, o magma é uma massa mineral pastosa em estado de fusão que é expelido durante uma erupção vulcânica. Então, eu gostaria que vocês observassem isso aqui, ó. Aqui eu estou no manto. Então, eu tenho aqui a câmara magmática. Esse magma, devido à alta temperatura nessa região da Terra, então ele está em movimento. E o movimento que se faz é esse movimento de convecção que nós temos aqui embaixo representado. Veja, nós temos um movimento que é feito assim, ó. Movimento de convecção. E esse movimento e também a temperatura que é alta faz com que esse magma, ele quer sair. E aí, quando ele encontra uma brecha no terreno, então ele vai destruindo tudo e até ganhar a superfície. Ou não. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, eu tenho aqui a câmara magmática. Aí, esse magma, ele vai subindo aqui, destruindo o que tem à volta, e ele pode encontrar algumas fissuras assim, ó, como nós temos aqui, né? E acabar tendo explosões menores nessas regiões, até que ele ganhe, então, a cratera, né? Onde fica aqui a cratera do vulcão, e aí explode, causando essa coisa fantástica, que é o processo de vulcanismo. E aí, meus queridos, nós vamos para a crosta terrestre. Veja que na imagem anterior nós passamos, olha, manto, né? Aliás, o núcleo, o manto e essa porção aqui externa, a crosta terrestre, que também é dividida, né? A gente observa na imagem que a crosta terrestre também é dividida em crosta continental e crosta oceânica. Meus queridos, então, analisem comigo essa imagem. Observem que eu tenho nessa parte cinza exatamente o núcleo. E a parte mais interna, que é o núcleo interior, né, mais sólida, e a parte mais externa, mais próxima do manto, seria a parte líquida, certo? E aí nós chegamos no manto. Observem que essa parte laranja é o nosso manto. E aqui em cima nós temos a crosta terrestre. O que seria, então, a litosfera? A litosfera, olha aqui o nome, a litosfera é a crosta terrestre, toda essa parte cinza aqui, né? A crosta terrestre mais a parte superior do manto. Então, a parte superior do manto mais a crosta formam a litosfera. Certinho? Então, veja, ao estudar o modelo de composição física da estrutura da Terra, nós podemos considerar as seguintes camadas. Nós temos a astenosfera, né, que a gente viu na imagem anterior, a astenosfera, né, onde as rochas encontram parcialmente fundidas. Os materiais mais densos, eles descem, e os menos densos, eles sobem para próximo da litosfera. Então, voltando aqui na imagem, eu tenho aqui o manto, onde eu tenho material fundido. A astenosfera é a parte superior do manto. E aqui nós temos material parcialmente fundido. E aí, alguns materiais são mais densos, outros menos densos. Os mais densos, eles descem. Os menos densos, eles acabam subindo para próximo aí da litosfera. Então, observe que há uma dinâmica no planeta o tempo inteiro. O tempo todo se movimenta. O tempo todo há movimentação. Então, muito bem. Essa dinâmica, ela provoca a movimentação das placas tectônicas. Opa, eu estou falando aqui de placas tectônicas. E aí eu deixei esse mapa para representar para vocês as nossas placas tectônicas que a gente vai estudar daqui a pouquinho. E além disso, a formação também de correntes de convecção, que é o que eu já falei para vocês. Olha, essa movimentação circular aqui, ó, essa movimentação circular
é o que nós chamamos de correntes de convecção. E aqui, meus queridos, eu coloquei para vocês, aqui está ocorrendo uma subducção. Por que uma subducção? Quando você tem, então, duas placas tectônicas e uma delas acaba mergulhando sobre o manto, ela é engolida pelo manto. Então, aí, obviamente, entre essas duas placas, nós temos uma menos rígida, por exemplo, que acaba sendo engolida pelo manto, e aí ela se derrete e fica no manto como esse material pastoso que é característica aí dessa camada da Terra. E essa dinâmica é constante. Então, montanhas se formam, também se desfaz. Então, é uma coisa fantástica a dinâmica da Terra. E aí, eu trouxe essa imagem para vocês de seria, né, uma corrente de convecção. Olha a movimentação que o magma faz. Uma corrente de convecção. Fantástico. E aí, meus queridos, vamos conversar um pouquinho sobre a litosfera. Vocês estão lembrados que eu falei que era a litosfera? A litosfera é a crosta terrestre, né? E o manto superior. A crosta e o manto superior, então, é a litosfera. E é a parte essencial para os seres vivos. A porção sólida, constituída por rochas, né, que é um agregado de minerais, chegando ao máximo de 12 quilômetros de profundidade, e é fundamental para a extração dos recursos minerais e energéticos. Essas são as características da litosfera, que está aqui bem representada para vocês. Vejam, toda essa parte continental aqui, né? E parte do manto litosférico. Então, se você pegar essa parte superior do manto, né, mais a crosta, nós teremos então a nossa litosfera. Logo abaixo, nós temos aqui a astenosfera, que nós já comentamos, que é a parte onde nós encontramos material parcialmente fundido, os mais densos descem, os menos densos sobem, e depois o manto, onde nós temos o magma, material totalmente fundido, até chegar na maior profundidade, que é o núcleo. Muito bem. E aí, para complementar a nossa conversa, nós vamos analisar, então, quais são os tipos de rochas que se formam a partir dessa dinâmica, a partir dessa movimentação. Então, nós temos 3 tipos de rochas. Primeiro, as rochas magmáticas, que também são chamadas de rochas ígneas. Nós temos as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Essas rochas, formadas há bilhões de anos, são recursos naturais utilizados em grande escala pelos seres humanos. Então, nós vamos caracterizar cada uma delas bem rapidamente. Primeiro, as rochas magmáticas ou ígneas. Primeiro, elas são caracterizadas pela profundidade na qual foram formadas. Por quê? Olha o nome, magmáticas, vem de magma. Então, essas rochas, elas foram formadas a partir do resfriamento do magma. Então, meus queridos, essas rochas, elas podem ser intrusivas, ou, mesma coisa, plutônicas, ou extrusivas, também chamadas de vulcânicas, e ainda as hipoabissais. Meus queridos, veja comigo, quando eu falo de uma rocha magmática intrusiva, dentro. Então, veja, eu estou falando de quando o magma ele sofre um processo de resfriamento ainda dentro da camada, sem ganhar a superfície. Ali eu tenho a formação de uma rocha, só que uma rocha magmática intrusiva ou plutônica. Agora, quando ocorre a explosão e o magma, ele passa então a se chamar de lava e ele se resfria na superfície, aí eu tenho uma rocha extrusiva, certo? E além disso, eu tenho também as rochas sedimentares, que são formadas de detritos e sedimentos de outras rochas compactadas há milhares de anos. E as metamórficas, que são originadas de rochas pré-existentes. São rochas que sofreram alterações, e essas alterações elas são provocadas pela pressão, pelo aumento de temperatura,
Então, gera-se uma outra estrutura de rocha. Então, uma rocha metamórfica, ela já foi, por exemplo, uma rocha sedimentar, ou ela já foi uma rocha magmática, ou ela já foi uma outra metamórfica, certo? Então, o processo de transformação da rocha é que faz, então, origina a rocha metamórfica. Muito bem. E aí eu trouxe para vocês o primeiro tipo de rocha, que são as rochas magmáticas. Só para conferir o que eu já coloquei aqui para vocês, vejam, eu tenho aqui a região do magma. Aqui, ó, veja, ocorre um processo, então, de explosão aqui, e esse material escorre aqui, formando, então, o que nós chamamos de rochas magmáticas extrusivas. Mas esse material ele pode se resfriar aqui dentro da rocha, que seriam, então, as rochas magmáticas intrusivas. Então, veja, o magma ele chega à superfície, e quando ele chega à superfície, a lava arrefece, ou seja, ela se resfria de forma rápida. E aí eu tenho a formação de cristais com reduzidas dimensões ou uma massa vítrea. E ainda, o magma, ele arrefece, observe a informação aqui embaixo, o magma arrefece em profundidade de forma lenta. Se ele estiver em profundidade, obviamente ele vai se resfriar de forma lenta. Mas se ele estiver na superfície, ele vai se resfriar de forma rápida. E aí, meus queridos, dessas rochas plutônicas, ou seja, aquelas que se formam lá no interior, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, o granito. Né? Nós vamos ter, por exemplo, o granito. E nós temos os minerais que são, então, oriundos do granito, que é o quartzo, o feldspato, a mica, são os minerais mais comuns no granito. E das rochas vulcânicas nós temos o basalto. E nós temos também a olivina como um mineral muito presente aqui nessa rocha basáltica e a piroxena, isso, que é também um mineral muito comum no basalto. Muito bem. Aqui, apenas para concluir, observe que as rochas intrusivas, elas são formadas aqui dentro, no interior. As extrusivas, elas são formadas aqui com o derramamento do magma, que agora é a lava. E todo esse material que é expelido aqui, olha, nós temos os piroclastos, né? E temos também a cinza vulcânica. Aqui, os tipos de rochas que são originados desse processo. Muito bem. E aqui à esquerda uma imagem, olha, de uma rocha, resultado de uma rocha magmática. Meus queridos, eu deixei essa imagem porque é simplesmente fantástica. Fantástica. Olha que coisa linda. Observem aqui, ó. Eu tenho a lava, ela vai se resfriando. À medida que ela se arrefece, a gente tem a formação dessa rocha basáltica. Muito bem. Saindo da rocha magmática, vamos para as rochas sedimentares. Queridos, a palavra-chave para a gente entender a formação das rochas sedimentares é essa palavrinha aqui, olha, intemperismo. Por quê? Nós temos vários tipos de intemperismo. Pode ser intemperismo físico, químico, né? Temos também intemperismo orgânico, mas o que nós queremos aqui esclarecer é que há um processo de transformação dessa rocha. E essa rocha transformada, ela vai começar, então, a sofrer um desgaste. Esse desgaste nós chamamos de erosão. O material que é expelido, que digamos assim, que é deixado, que é retirado da rocha através do processo erosivo, ele vai ser transportado, depositado nas regiões mais baixas. Então, esses sedimentos, eles se transformarão em rochas através do processo da litificação. Quando eu falo lito, essa palavra, né, tem origem na palavra lito, que significa rocha. Então, o processo de litificação é a transformação desses sedimentos em rochas. Nesse caso, as rochas sedimentares. E aí, meus queridos, vamos no passo a passo? Eu tenho aqui
essas montanhas. Vamos pensar assim. Primeiro, vem a chuva, vem o vento e outros agentes que vão causar um desgaste nessas rochas e vão carregar, transportar esses sedimentos. Número 2, esses sedimentos eles serão depositados em mares, eles serão depositados em áreas mais baixas, que são áreas de depressões de terrenos, né? Então, eles estão aqui sendo depositados. Muito bem. O que vai acontecer no número 3 é que uma camada vai sendo depositada sobre a outra. E o peso das camadas, né, de cima comprime as de baixo. Então, vai havendo uma compactação dessa rocha, desse terreno. E aí, meus queridos, eu vou ter uma camada de rocha sedimentar. Tudo isso leva milhares ou até milhões de anos para acontecer. E continua ocorrendo. Enquanto a rocha existir, ocorre esse processo. E aí, olha, de forma fantástica, linda, nós temos essas formações aí naturais de rochas sedimentares. Uau! Muito bem. Agora, nós vamos passar para a última rocha, que são as rochas metamórficas. Então, eu estou falando de um metamorfismo, de uma transformação. Então, qualquer rocha, seja sedimentar, seja magmática ou metamórfica, quando ela está sujeita, quando ela é colocada em profundidade ou em condições de pressão e de temperatura superiores à da sua formação, ou seja, aumenta a temperatura, aumenta a pressão, modifica a profundidade, então eu vou ter uma alteração dessa rocha. E ela vai se converter, então, numa rocha metamórfica. Então, olha o meu exemplo. Eu coloquei aumento da pressão, aumento da temperatura, eu vou ter, então, uma deformação do material rochoso e uma substituição dos minerais. E aí eu vou ter uma rocha transformada, que eu chamo de rocha metamórfica. Então, veja, o metamorfismo, ele é o processo de transformação dessa rocha. O argilito, por exemplo, dá origem ao xisto. O granito, transformado, dá origem ao gneiss. O calcário, passando pelo processo de metamorfismo, dá origem ao mármore. Lindo, né? Fantástico. Meus queridos, e para a gente entender como que isso é um ciclo, como isso acontece de forma dinâmica, eu estou deixando essa imagem. É um diagrama com formação sedimentar, metamórfica e magmática. Magmática ou ígnea. Então, nós temos aqui os 3 tipos de rocha, os 3 tipos de rochas. Primeiro, nós vamos começar aqui com o processo de intemperismo e erosão, que pode ser causado por agentes externos, por exemplo, como a chuva, como os ventos e outros agentes importantes que vão causar o processo de erosão. Esse material vai ser transportado, depositado, vai ocorrer o processo de sedimentação, compactação ou cimentação desse material, até formar, então, a rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar, né, eu vou perceber aí um enterramento, eu vou perceber altas temperaturas, eu vou perceber uma diferença de pressão, ou seja, eu vou ter uma rocha transformada, então eu tenho aí uma rocha metamórfica, que vai sofrer um processo de derretimento, né? Porque essa rocha, ela vai ganhar também pressão diferente, temperatura diferente, e quando ela entra, por exemplo, se ela entra no manto, ela se derrete. Então, eu tenho a formação do magma. E a partir da crosta derretida, eu tenho a formação do magma e tenho o manto. E aí, o que acontece? Nas explosões possíveis, né, através de uma atividade vulcânica, eu tenho a lava, que escorrida aqui vai formar outro tipo de rocha magmática, que vai sofrer todo o processo de transformação novamente, e é um ciclo fantástico. Muito bem. E aí nós temos o ciclo das rochas. Só para corroborar aqui a nossa fala. As rochas mantêm um processo natural, contínuo, definido como ciclo das rochas, onde elas se transformam através de uma dinâmica de metamorfismo, transformação, fusão do magma, erosão, transporte, sedimentação, definidos pela ação da temperatura
e pela ação da pressão sobre as rochas. E aí, uma imagem linda que mostra exatamente esse processo dinâmico, que é o ciclo das rochas. Observe que eu tenho aqui, olha, sedimentos que compactados formam, né, as rochas sedimentares. Eu tenho também aqui a rocha metamórfica, que também oferece sedimentos para a formação das rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares expostas ao calor e à pressão diferentes da sua formação, elas se transformam, e aí elas se transformam numa rocha metamórfica. Essa rocha metamórfica, ela se funde, por causa da alta temperatura, ela se funde, forma o magma, e aí eu tenho um processo de resfriamento desse magma, né, que vão formar, por exemplo, as rochas ou extrusivas ou intrusivas, como nós já colocamos, que são as rochas magmáticas. Muito legal. E aí, meus queridos, como última análise, no material de vocês aparece aí a teoria da deriva continental e as placas tectônicas. Então, vem comigo para a leitura desse parágrafo. Diz assim: Alfred Wegener, cientista alemão no início do século XX, consolidou, a partir de importantes estudos, a teoria da deriva continental, que, pela afirmação do autor, a Terra era um único e enorme bloco de terras, formando a Pangeia, um supercontinente, todo fragmentado, como um quebra-cabeça, que se deslocava continuamente. Os argumentos do cientista apresentaram provas que possibilitou aos cientistas, nos anos de 1960, Bruce, Murray, descobertas fundamentais para a elaboração da teoria da tectônica de placas. Que consiste? O que seria essa teoria? É um conjunto de 7 enormes placas rígidas e outras menores que se movimentam, ora se afastando, ora se chocando, né? Fazendo movimentos diversos. O limite das placas são áreas de instabilidades, onde ocorrem abalos sísmicos, onde ocorre tectonismo e vulcanismo. Então, meus queridos, eu trouxe para vocês a teoria, né, da tectônica de placas, como foi apresentado aí pelo nosso cientista há 225 milhões de anos. Nós teríamos, então, aqui a Pangeia, o único supercontinente. E depois, há 200 milhões de anos, eu já tenho aqui uma divisão, né? Eu já tenho a Pangeia dividida, aí eu já tenho a Laurásia e a Gondwana, e aí, 135 milhões de anos, eu já tenho uma configuração que começa a caminhar para o que conhecemos hoje. 65 milhões de anos, né? E depois, na atualidade, os continentes que nós conhecemos bem. Continente americano, continente africano, continente asiático, a Oceania e aqui a Antártida. Muito bem. Meus queridos, e aí essa imagem fantástica que mostra para a gente, né, a divisão do planeta em placas tectônicas. Essas placas, como eu já coloquei para vocês, elas se movimentam, elas têm movimentos diversos. Nós ainda teremos uma aula especificamente sobre essa questão dos movimentos das placas tectônicas, mas de forma bem rapidinha aqui, observe onde está o Brasil. Então, nós temos aqui a placa de Nazca e a placa sul-americana. Olha a seta. Elas estão fazendo um movimento convergente. O contrário seria divergente. Elas estão fazendo um movimento convergente. Mas o Brasil, né, que fica aqui bem no centro dessa placa sul-americana, ele não sofre essas interferências, né, mais graves. E no encontro dessas placas, nós temos aqui, então, importante atividade vulcânica, movimentos tectônicos importantes nos limites dessas placas tectônicas. Uma imagem fantástica para ilustrar a nossa fala, e a gente termina, então, com essa imagem linda aí do nosso planeta. Muito obrigada, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Fica aí o meu abraço.